Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Paulo Cláudio, dando continuidade ao nosso grande curso de História do Ceará. É o curso mais completo que tem no mercado. Pode comparar com qualquer outro curso, pode comparar com qualquer combo vendido, certo? Para poder bater o meu curso, vão ter que juntar 2, 3, 4 professores dando aula de História do Ceará para poder dar um curso mais detalhado do que eu vou dar para você, porque eu acho que você merece e pode cobrar depois esse curso completo. Como vai te ajudar na tua prova? Pode cobrar depois. Pode cobrar. Galera, alguns avisos antes. Essa aula em especial, que é uma aula que pega qual temática? Pega justamente coronelismo, clientelismo, pega esse tópico que eu coloquei no programa de vocês, de coronelismo, de clientelismo, de voto de cabresto, pega esse bloco. Eu vou dividir em duas partes. Aqui é uma aula que eu vou falar sobre o Accioli, sobre a oligarquia Accioli que governou o Ceará de 1896 a 1912. Eu não quero passar por cima, eu não quero fazer tudo em 20 minutos e deixar vocês assim na mão. Então eu divido em duas partes, o que é bom para você, porque significa dizer que se a aula 11 eu vou fazer parte 1 e parte 2, tu vai ter no final não mais 20 aulas como eu prometi, mas pelo menos 21. Porque eu vou fazer duas desse tema, que é o tema da aula 11. Então vai estar no YouTube. Você que está assistindo no YouTube, o que não é assim, infelizmente você não vai ver a segunda parte dessa aula, porque vai estar só no meu curso fechado. E também no meu curso fechado tem a aula anterior, que é uma introdução ao Brasil República, e no caso Ceará República. Então vamos aqui ao que interessa, porque eu quero te apoiar, eu quero te ajudar para tu conseguir o teu sonho na Gloriosa, e se Deus quiser vai dar certo. Não estou gravando em estúdio padrão, mas estou gravando da minha casa, que eu estou todo equipado aqui com softbox, mais lâmpadas aqui, mais gravado, no caso, um microfonezinho Rode, e o meu paredão que eu amo, meu bem material que eu mais amo está aqui atrás. Bem material não é meu carro, são os meus livros. Paredão aqui, paredão atrás da câmera, paredão aqui no lado, e vamos aqui ao que interessa, porque você vai passar, se Deus quiser, vai dar certo, você vai passar na PM. E aqui você tem 5 questões de História do Ceará, uma média, garantido, se Deus quiser. Vamos ao que interessa. Galera, observe meu Instagram, e quem está comprando o curso saiba, tem que me procurar no WhatsApp. Todas as aulas anteriores eu coloco meu WhatsApp lá, você tem que me procurar para eu te colocar no grupo fechado do Instagram. Vamos lá, vamos comigo. Qual é o contexto? O contexto aqui, pessoal, o presidente do Brasil vai ser um cara chamado Campos Salles, que governou o Brasil de 1898 a 1902. Durante o governo do Campos Salles, temos uma base de apoio dada ao Accioli aqui no Ceará. Deixa eu explicar. Durante o governo do Campos Salles, nós temos, olha só, batam um print, observem aí. Durante o governo do Campos Salles, nós tivemos a chamada política do café com leite, que foi uma aproximação, uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais, que eram os dois estados mais poderosos do Brasil. São Paulo, o estado mais rico, e Minas Gerais, o estado com o maior número de eleitores. Lembrando que a Constituição em vigor aqui do Brasil era a Constituição de 1891. E essa Constituição de 1891 só votava homem maior de idade e alfabetizado. Mas o que era ser alfabetizado? Assinar o nome. Um outro detalhe, o voto não era secreto, o voto era aberto. Você ia votar e o fiscal sabia que você votou. Então isso contribuía para que teu voto fosse controlado. Olha só, sim. Então o Campos Salles, durante o governo dele, nós temos essa aliança chamada Política do Café com Leite, que é uma aliança entre São Paulo e Minas. Vamos ter também a política dos governadores. O que é a política dos governadores? O que era? É uma aliança entre o presidente, o governo federal, e os governos estaduais. É um toma lá da cá. Isso contribui demais para o coronelismo aqui no Ceará. Contribui demais para o mandonismo aqui no Ceará, para o voto de cabresto aqui no Ceará, porque eu, presidente do Brasil, eu te apoio aí no Ceará. Você pode fazer corrupção, superfaturamento de obras, você pode fazer corrupção no sistema político, eu não estou nem aí. Desde que teus deputados federais e os teus senadores me apoiem aqui no Brasil, na capital federal, que era o Rio de Janeiro à época. Era o Rio. Olha o detalhe. Então essa política dos governadores é um acordo entre o presidente e os governos estaduais. E aqui no caso, o Accioli é o principal nome. O Accioli foi um câncer, uma praga que atrapalhou o Ceará no início da República. Cara,
Vamos comigo, vocês vão ver, várias aulas eu vou falar do Accioli. Vai ter uma aula que eu vou falar só sobre o tema da religiosidade, Padre Cícero entra, e vou falar sobre o Accioli. Então o Accioli está na aula 11, está na aula 12, está na aula 13. E esteve na aula 10 também, na contextualização. Vamos comigo. Então, como é que era esse acordo? Ó? Havia uma aliança entre o presidente e os governos estaduais. Existia um órgão chamado Comissão Verificadora dos Poderes. Não existia, certo, o TRE, tribunal, não existia o Tribunal Regional Eleitoral, não existia. Existia um órgão chamado Comissão Verificadora de Poderes, que verificava as eleições e muitas vezes fazia a degola. O que é a degola? Fazia muitas vezes o cancelamento de uma eleição. Ou seja, o Accioli, dependendo do caso, mesmo perdendo, ele poderia conseguir assumir, porque a degola poderia ser feita, ou seja, cortar a cabeça no sentido figurado, anular as eleições que um opositor venceu. Poderia acontecer dependendo do caso, da conjuntura. Degolas. Então, vamos aqui comigo. Ó, política dos governadores, entendemos essa aliança entre o governo federal e os governos estaduais. Política do café com leite, aliança entre São Paulo e, certo, Minas Gerais. Voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? É esse voto controlado. Muitas vezes é representado em charges com um coronel que carrega uma pessoa que é corpo de homem, cabeça de burro. Porque é um voto controlado. É um voto que você leva o cara para votar e o fiscal sabe em quem ele votou. E o fiscal fala pro coronel. Quando eu falo coronel, não estou falando de patente militar, não. Os fazendeiros, os líderes políticos no interior do Ceará, porque eu estou falando de Ceará, eles eram chamados genericamente de coronéis, galera. Então, olha só. Voto de cabresto é esse voto controlado. Clientelismo é essa relação. Muitas vezes o coronel ele dá um emprego, ele dá um exame em troca do apoio político. O nome disso, clientelismo. É verdade que nós temos o mandonismo. Os coronéis são muito autoritários no interior. Eles põem em prática o desejo deles, a vontade deles, muitas vezes usando a violência. Claro que é. Esse mandonismo é muito forte, é muito enraizado, é muito visceral no Ceará. E o Accioli não faz nada. Se o cara está lá no Crato, usando violência contra opositores, matando, fazendo o que for, se for aliado do Accioli, nada acontece. Vou dar um exemplo para fechar a aula de hoje, vou dar um exemplo, certo, sobre isso. Sobre a, entre aspas, revolução do Crato. Olha o novo bizu, revolução do Crato. Cara, eu vou deixar esse curso o mais completo possível, cara, para ajudar você. Então vamos aqui. Vamos comigo. E o que é o paternalismo? Pessoal, o paternalismo é o seguinte. Eu beneficiar, certo? Eu beneficiar pessoas ligadas a mim. Calma. O paternalismo é o dar benefícios. João Paulo lembra muito nepotismo e confunde vocês. Nepotismo é eu colocar em cargos públicos pessoas da minha família ou do meu grupo político. Quando eu coloco em cargos públicos, eu estou fazendo nepotismo. Já o paternalismo não necessariamente é colocar em cargos públicos. É eu passar a mão na cabeça, o cara cometeu um erro. O cara é um vereador que é aliado a mim e cometeu um erro. Então eu passo a mão na cabeça, eu sou paternalista, eu apoio, eu meio que livro a cara dele, cara. Então isso aqui era muito comum aqui no Ceará com os aliados do Accioli. O primeiro governo de Antônio Pinto Nogueira Accioli foi de 1896 a 1900. O primeiro. Vai ter outros. Durante esse primeiro, olha o esqueminha que eu fiz pra vocês. Olha aqui, ó. O Accioli tá no centro, beleza? Aí tu vê, o governo federal apoia o Accioli. Tranquilo? Investidores que estão aqui em Fortaleza, como a Boris Frez, os irmãos Boris, vão apoiar o Accioli, investir no Accioli. Claro que tem interesses, né? Alguns benefícios, claro. O Accioli era corrupto demais, o Accioli foi uma praga. Também, pessoal, no interior do Ceará tá aqui, ó, coronéis estaduais. Coronel não é a patente em si, é no sentido de seus fazendeiros, que apoiam o Accioli no interior. Nepotismo, ou seja, o Accioli coloca em cargos públicos pessoas ligadas a ele ou da família dele que vão apoiá-lo, tipo na justiça. Muitos cargos da justiça, o Accioli que coloca, que vão apoiá-lo, que vão passar a mão na cabeça dele, que vão fazer vistas grossas para a corrupção dele. E repressão, ele usa muita violência contra quem é opositor. Vai chegar um momento que isso vai ser assim o cúmulo, a população não aceita mais e se rebela contra ele. Não é agora, é só lá na frente, em 1912. Ainda vou explicar para vocês, beleza, meu amigo?
Minha amiga, tá de madrugada estudando? Tá difícil? Mas vai dar certo. Tua vida vai mudar. Cara, vai mudar, mas por Deus, assim, eu acredito que vai mudar, cara. Vai ser fantástico. Eu fico lembrando a primeira vez que eu pisei em Nova York, mano, em 2014. Nossa senhora, a gente que vem de classe baixa, que ascende socialmente. Eu tenho até ditado, né, cara? Da Aerolândia pro mundo, quem me conhece. Ou também eu falo muito, não importa de onde tu vem. Te define não de onde tu vem, te define onde tu chega. Significa se você lutou ou não lutou. Porque quem luta vai conseguir chegar a algum local melhor, cara. Tu consegue, meu irmão. Vamos. Então, o Ascioli, o primeiro governo foi de quando? 1896 a 1900, beleza? Ele tem um saldo positivo do governo antigo, que deixou algum dinheiro nas contas, que é justamente o governador, certo, Bezerril, que até está na aula passada explicando sobre ele, quando houve a deposição, a retirada de Clarindo de Queiroz, que era ligado ao Deodoro da Fonseca, e quis apoiar o governo de Deodoro, mesmo na época do golpe que o Deodoro tentou dar. Então, nós temos aqui o seguinte, tinha um dinheiro em caixa, tá? Aí lá vem, linhas telegráficas, o Ascioli faz linhas telegráficas ligando o interior à capital. Superfaturou. Foi incrível o superfaturamento dessas obras, mas nada foi feito porque ele mandava no Ceará 6 pontes de ferro trazidas da Europa. Ele pagou, assim, mas não foi instalada. Em rios que só tem água parte do ano, não vai servir de nada. Superfaturar, cara, para a região ao redor de Fortaleza. Vistas grossas do Partido Republicano Federal. Claro, o governo brasileiro não vai fazer nada. Porque o Ascioli é parceiro do presidente do Brasil. Vocês lembram que o Ascioli, eu expliquei na aula passada que o Ascioli, ele era monarquista e depois virou republicano, porque viu uma oportunidade de continuar a governar o Ceará, a ter poder político no Ceará? Continuando. Chegou a proibir a imigração. Cara, em 1900 a gente está tendo uma seca pesada. O Ascioli, ele proíbe, ele barra a saída de pessoas do Ceará para estados vizinhos que buscam fugir da seca. Ele barra. Tipo assim, tô nem aí se vocês vão morrer dentro do Ceará, não tô nem aí. Eu não quero é perder voto. E se você sair, eu perco voto. Mas, pessoal, isso é inaceitável. Por que a tua prova da PM tem um tópico que fala sobre mandonismo, coronelismo? Porque vocês que vão trabalhar na Gloriosa, vocês têm que ter uma consciência um pouquinho maior da história do seu estado. Porque vocês vão servir no interior. Vocês vão ver alguns políticos fazendo essas práticas arcaicas, ultrapassadas, que massacram o povo, cara. O pior momento do ano para vocês é provavelmente o período, pessoal, que vocês vão trabalhar em política, porque o clima pega fogo. Chegou a proibir a imigração dos flagelados que estavam querendo fugir da seca. Que morram no Ceará, pessoal, isso é ridículo. Várias pessoas vão fazer oposição ao Ascioli. Um deles é, logicamente, o Rodolfo Teófilo, que o Ascioli vai denegrir a imagem dele nos jornais, vai distorcer a imagem dele. Pessoal, vejam bem, o nosso amigo Rodolfo Teófilo chegou a fazer fabricação de vacinas e vacinava de graça a galera contra diversas doenças. O Ascioli chegou a publicamente questionar a eficácia de vacinas. Para que se vacinar? Para que se vacinar? Cara, isso é ridículo. Eu não posso entrar em outras temáticas políticas, mas o Ascioli fazia um negacionismo da vacina porque ele não queria que o Rodolfo Teófilo ganhasse prestígio. Porque quanto mais prestígio o Teófilo tivesse, mais o Teófilo poderia bater nele. E o Rodolfo Teófilo não tinha grandes interesses políticos de ser governador. Não, ele meio que se afastava disso, mas ele participava ativamente ajudando a população do Ceará. É fantástico esse cara. Continua aqui, galera, vai lá. Ascioli versus Rodolfo Teófilo, Ascioli versus Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho, pessoal, era um ministro da Fazenda. Um ministro da Fazenda que vai começar a fazer oposição ao Ascioli. O Joaquim Murtinho, ele apoiou, é muito poderoso o ministro da Fazenda. Ele vai, certo, apoiar um opositor do Ascioli, opositor inicialmente. O Joaquim Murtinho, praticamente, ele foi o cara que fez o Pedro Borges ser eleito governador do Ceará em 1900, certo? O Pedro Borges era para fazer oposição a Ascioli, pegar os dados, denunciar os crimes. Meu amigo, mal começou o governo dele e ele conseguiu os dados para poder detonar a imagem do Ascioli. Mas ele acabou se vendendo para o Ascioli. O Ascioli chamou ele para conversar. Ei, menino, vem cá. Esse ministro da Fazenda não vai passar muito tempo, mas eu vou passar muito tempo no Ceará. Eu vou governar, eu sou senador, tu é, certo, presidente do estado, que é governador, né?
Meu amigo, vamos fazer o esquema assim, o seguinte, os meus deputados federais vão tudo te apoiar. Tu vai conseguir aprovar o que tu quiser. E quando terminar o teu mandato, ainda tu vai virar senador, porque eu vou te eleger. Em troca, vamos virar parceiro. E o Ascioli conseguiu isso, cara. Por isso que eu coloco, ó, confronto, o Pedro Borges se confrontou, mas depois virou um aliado. Grande seca de 1900 que afetou profundamente o Ceará. Você tem que lembrar dessa seca. Essa seca foi crudelíssima. Não esquece isso. Cara, questão de Grossos. Foi um atrito que teve o Ceará com o Rio Grande do Norte. Ó, uma questão sobre isso. Muita gente não saberia fazer. Porque os produtores de sal, né, os caras que trabalhavam com salinas no Rio Grande do Norte, eles estavam adentrando o território do Ceará. Segundo o governo do Ceará, a região que eles estavam adentrando era do Ceará. Então, pessoal, o Ceará chegou a mandar tropas para lá. O Rio Grande do Norte chegou a mandar tropas também. Quase que tem um conflito entre as tropas cearenses do Rio Grande do Norte. O governo federal teve que fazer uma intervenção na região. E em 1908, o Supremo Tribunal de Justiça deu o ganho de causa a Rio Grande do Norte, dizendo que aquele território era do Rio Grande do Norte. Veja só, veja só, veja só, meus lindos. Continuando. A Academia Livre de Direito do Ceará, que é de 1903. A Faculdade de Direito, ela foi criada para a elite do Ceará estudar, porque só estudava lá quem era da elite. E quem comandava essa Faculdade de Direito era a família do Ascioli. Nepotismo, colocar pessoas da família dele para administrar os principais órgãos e instituições públicas. Para criar a Faculdade de Direito, segundo o grande professor Ayrton de Farias, verdade seja dita, muitos de nós, professores de cursinho, lemos os livros do professor Ayrton de Farias. Parabéns, o senhor é um mestre, tá? Eu leio os seus livros desde quando eu fazia o terceiro ano do ensino médio, no ano de 2000. Eu lembro que o primeiro livro do senhor eu comprei na banca do Sobral, R$ 25, e eu comi aquele livro para fazer a prova da UFC, que tinha uma parte dissertativa. Beleza? Muito obrigado, professor. Reconhecimento, tá? Galera, então olha só, segundo o professor Ayrton de Farias, 90 escolas primárias foram fechadas e o dinheiro foi usado para a Faculdade de Direito. Isso é patético. Deixa os pobres sem educação e deixa os ricos com educação. Massa. Isso é patético, cara. Galera, greve dos catreiros. Os estivadores fizeram uma greve por causa do sistema de alistamento obrigatório que existia na época. 7, rapaz, a polícia foi pra cima, né? A polícia do Ascioli, que era muito diferente da atual. A atual tem uma base cidadã, aquela não tinha. Mataram 7 estivadores e deixaram 40 feridos. O próprio governo federal criticou a ação. O negócio ficou pesado, o clima, né? Quando eu falo que é a polícia do Ascioli, porque o Ascioli, mesmo não sendo governador, ele tinha muita influência, ele era senador. E vamos falar a verdade, o Pedro Borges fazia muito do que o Ascioli pedia. Galera, olha aqui comigo. Oposição, começamos a ter uma certa oposição ao Ascioli, alguns intelectuais criticando o Ascioli. Olha só, esse cara aqui, o João Brígido, ele tinha sido aliado do Ascioli, agora é um opositor. É um forte crítico. Ele vai criticar pesadamente o Ascioli. Era um cara muito bom nas palavras, que vai criar, pessoal, um jornal para fazer oposição ao Ascioli. Não é só o João Brígido que faz isso. Fora o João Brígido, pessoal, nós temos mais quem? Nós temos justamente Agapito dos Santos. Então as oposições começam a se organizar pouco a pouco contra o Ascioli. E aqui, mas João Paulo, mas quem governa aqui é o Pedro Borges. Sim, contra o Pedro Borges. Mas quem é o comandante da oligarquia? É o Ascioli. Galera, e aí lá no Cariri, para terminar, no Crato, nós temos a Revolução do Crato. Não tem nada de revolução. Meu irmão, foi um cara, um coronel, líder político / latifundiário, que vai invadir o Crato com seus jagunços, com cangaceiros, enfim, vai fazer um massacre e vai tirar os grupos políticos que administravam o Crato, vão tirar de lá. Eles vão matar vários, vão expulsar vários e vão passar com o aval do grupo Ascioli a ter o maior poder no Crato. Estou falando de quem? Estou falando de Antônio Luiz Alves Pequeno, que invade o Crato com suas tropas, né, mata um monte de pessoas do grupo opositor e retira do poder o coronel Belém, que por sorte saiu com vida. E o que a Ascioli fez, o grupo da Ascioli? Nada. Por que nada? Porque o Antônio Luiz Pequeno era do grupo do Ascioli. Muitas vezes o grupo do Ascioli é Pedro Borges, governador, mas o Ascioli é o que manda. Muitas vezes tinha briga entre latifundiários no interior. O que o Ascioli fazia? Tô nem aí, se matem. Quem vencer, eu faço aliança. Beleza, galera?
Professor João Paulo Cláudio com vocês, uma aula pancada de conteúdo e nós estamos juntos. Aquele abraço a todos vocês. Valeu!